Pois bem, cá estamos novamente para estudarmos mais algumas passagens com respeito à volta de Cristo, para que vocês possam montar o quebra-cabeça sozinho. Por isso, vamos analisar o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, aonde o próprio Jesus diz: "E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Segundo as palavras de Jesus, uma vez que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, então viria o fim. A pergunta que fica é: na geração de Jesus não foi pregado o Evangelho a todas as nações? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18. "Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins da terra." Veja que na geração de Paulo, a pregação do Evangelho já havia sido pregada até os confins da terra. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 23. "Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro." Palavras de Paulo. Paulo afirma que a palavra do Evangelho foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu. Sendo assim, por certo que Cristo deve ter vindo na geração de Paulo, pois Jesus disse que ele voltaria quando a palavra do Evangelho fosse pregada a todas as nações. E Paulo ele afirma que a palavra do Evangelho foi pregada a todas as nações e a todas as criaturas, a todos os homens. Veja o que consta no livro de Mateus. Analise e reflita junto comigo. Livro de Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 34. "Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça." Palavras de Jesus. Aí eu te pergunto, se o mestre disse: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça." Quando Jesus falou esta, ele estava falando da nossa ou da dele? Por certo que ele estava falando da geração dele. A geração dele incluía os apóstolos até o ano 70. Sendo assim, se Jesus disse que tudo iria se cumprir quando toda a palavra, todo o evangelho fosse ministrado a todas as nações e a todos os homens, e segundo Paulo, o evangelho da graça foi pregado a todas as nações e a todas as pessoas naquela geração, e Jesus disse que, na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso aconteça o quê? O que ele havia confirmado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. "E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim." Ora, por certo que o fim se confirmou na geração dos apóstolos. Então, como vocês estão aguardando a volta de Cristo, se tudo se cumpriu naquela geração? Você acha que eu estou equivocado? Então, vamos analisar mais algumas passagens para que você possa chegar a uma conclusão sozinho. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Analise comigo a partir do versículo 1. "Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo." Veja que o Espírito Santo veio do alto sobre eles. Veja o que acontece após eles terem recebido o Espírito Santo. Todos passaram a falar em línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E as demais pessoas que viram tudo aquilo, todo este acontecimento, ficaram admiradas e pensaram que essas pessoas estavam bêbadas. Então, Pedro, no versículo 14, ele diz: "Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu
nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi predito por intermédio do profeta Joel. Veja, que tudo aquilo que estava acontecendo ali havia sido profetizado pelo profeta Joel. Mas exatamente o que foi profetizado por Joel? Analise e reflita junto comigo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei nos últimos dias. Guarde bem isto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No Pentecostes foi derramado o espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí eu te pergunto, quando foi que aconteceu essa profecia de Joel? Porque esta é uma profecia. Segundo Pedro diz, mas o que ocorre é o que foi predito por intermédio do profeta Joel. Pedro disse que ocorreu. Isto que aqueles judeus estavam presenciando foi a profecia de Joel se cumprindo naqueles dias, porque aqueles dias eram os últimos dias. Jesus disse que aqueles dias eram os últimos dias. E Jesus disse que aquela geração não passaria sem que tudo isso acontecesse. E aconteceu. Aqui no Pentecostes, toda a carne foi revestida de poder. Eles viram, vindo do céu, o Espírito, como um som, como um estrondo. Sim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro testifica, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. E aconteceu. Então por que vocês estão esperando a vinda de Cristo se tudo se cumpriu naquela geração? Ou você discorda que Jesus disse que quando a palavra, o evangelho fosse pregada a todas as nações, então viria o fim. Paulo, por acaso, não disse que o evangelho foi pregado a todas as nações, a toda criatura? Então, veio o fim naquela geração. E o fim foi a volta de Cristo. Mas como que se deu essa volta de Cristo? Senão através do Espírito Santo vindo sobre as pessoas. O Espírito, o Pai e o Filho, os três são um só. Quando o Espírito ele vem sobre nós, é a volta de Cristo. Cristo ele vem na presença do Espírito. É o Espírito que ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade. E o Espírito é o próprio Cristo. Vocês estão esperando algo que já se cumpriu há 2000 anos atrás. Não virá um Cristo vindo neste céu, sobre estas nuvens. De forma alguma você verá com seus olhos, porque o reino dos céus se encontra dentro de nós. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. O homem que já nasceu do Espírito, ele é templo do Espírito Santo. Ele é a morada de Deus. Entenda uma coisa. Cristo ele veio na geração de Moisés. Porque Jesus ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo já estava lá. Cristo esteve na geração de Jesus, Cristo ele veio na geração dos apóstolos. Agora eu te pergunto, Cristo não retornará a vir novamente? Porque se tudo já se cumpriu há 2000 anos atrás com a volta de Cristo, então como que nós estamos vivendo nessa geração se tudo já se cumpriu? Este é o problema. Nada tem a ver com o livro de Apocalipse, com o fim do mundo todo. É com o fim do velho homem. É com o fim da natureza humana. Porque quando o homem nasce do Espírito, o velho homem é removido. Eis que todas as coisas se fazem novas, conforme o livro de Apocalipse. Essa realidade
É a realidade que todos os homens devem passar. Seguindo o exemplo de Jesus, tendes nascido da carne, há necessidade de nascer do Espírito. Quando você nasce do Espírito, acontece a volta de Cristo sobre a sua vida. Sendo assim, em todas as gerações da Bíblia, houve a volta de Cristo, tal como na geração dos apóstolos. E nessa geração, o dia que você vier a nascer do Espírito, Cristo retornou pela segunda vez sobre a sua vida. Esta é a verdade. Esta é a verdade que as pessoas ignoram. Cristo, apesar de estar morando em nós pela primeira vez, ele deve vir uma segunda vez. Pela segunda vez ele virá do alto, mas não com visível aparência, porque isto é um mistério que acontece dentro de nós. Ninguém jamais viu Cristo vir sobre a pessoa de Paulo. Ninguém jamais viu Cristo vir sobre a pessoa de Jesus. Ninguém viu com visível aparência. Quando Estevão viu os céus abertos, só ele viu, só ele presenciou esta verdade. Acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que a volta de Cristo é algo particular que acontece com cada pessoa, com o nascimento do Espírito. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meu amigo. E não se esqueça, se você tem gostado dos vídeos, deixe o like, deixe o seu comentário e compartilhe com as pessoas que você ama. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e até o próximo vídeo.